Provérbios, capítulo 22, a partir do versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E agora outro texto, vocês se puderem abrir, mas 1 Pedro 2, do 1 ao 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Pai, fala conosco através da tua palavra. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua e que nesta noite possamos, Senhor, receber da tua porção para o nosso coração. Que toda mente esteja cativa a receber do Senhor neste lugar, que cada crente esteja com os ouvidos atentos para o que o Senhor está falando para o nosso coração nesta noite. Nós rendemos graça ao Senhor, confiamos em Ti, ó Deus, na força do Teu poder. Que nada possa roubar a nossa atenção e que possamos, ó Deus, desfrutar da Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então qual é o caminho para a maturidade? Aqui nesse texto nós temos duas coisas muito interessantes. Primeiro, no versículo 22, no capítulo 22, versículo 6 de Provérbios, Salomão está dizendo: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então a criança ela precisa ser conduzida, ela precisa aprender este caminho. Mas quando ela for velha, ela não se desviará dele. O que é que está falando? Na visão dos antigos, o mais velho, ele sempre era visto como alguém que tinha alcançado a maturidade. Às vezes nós olhamos pessoas mais velhas que ainda não alcançaram a maturidade. Mas, por quê? Dependendo do tempo de caminhada, esse tempo vai determinando os nossos aprendizados, ou para bom ou para ruim. Tem pessoas que com o tempo da sua caminhada, ela fechou o coração. De tantas coisas que ela passou, de tantas coisas que ela já sofreu na vida, então ao invés dela ser uma pessoa mais amável, mais aberta, ela vai se tornando alguém que tem muitas, como se fosse uma tartaruga com muitos cascos. Ela foi cada vez mais engrossando o seu casco. E ela foi cada vez mais ficando robusta e cheia de autodefesas. Mas aqui eu quero nos levar para esse contexto de quando nós somos crianças, nós somos conduzidos pelo caminho. Então esse caminho que a criança deve andar, qual é o caminho? O caminho que ela chega até a maturidade e ela não se desvie desse caminho, que ela não se aparte deste caminho. E quando ela chega à maturidade, ela lembra que este caminho era a verdade e a vida, como a irmã acabou de nos testemunhar sobre o seu irmão e a sua cunhada. Estou sentindo no meu coração que eu preciso voltar para a presença de Deus. O que é que isso? O que é isto acontecendo? É alguém que conheceu o caminho que deve andar. E ela está arrependida, essas pessoas querem estar diante do Senhor novamente. Então, qual é o caminho para a maturidade? A maturidade, ela começa a partir do momento que nós começamos a ter uma mudança de entendimento. Nesses dois textos, trazem uma atenção especial sobre as fases da nossa vida. A maturidade se chega só com o tempo, né? E como já falei, os velhos são vistos como pessoas maduras. Uma pessoa que é madura, ela tem um comportamento diferente. Sim? O maduro, geralmente, ele é uma pessoa que escuta mais. Ele permite que o outro fale. Eu estava conversando com o Rafael algumas coisas hoje, a gente no carro, e eu estava falando, um dos nossos problemas como crentes é que nós não sabemos dar o ouvido para ouvir a tristeza do outro. Nós temos tanta repulsa pelo que o diabo está fazendo na pessoa que a gente interrompe. Não, pare. Em nome de Jesus, saia-se. Calma, ela só está precisando botar para fora. E até se ela colocar para fora seu questionamento da dúvida em Deus, isso é importante ela trazer à luz do que ela viver escondida nessa treva. Vocês estão entendendo? Porque quando ele não é trazido à luz, ali é onde o espírito do engano trabalha mais para prender aquela pessoa, para deixar ela aprisionada naquele entendimento. Então, às vezes nós temos medo
de ouvir coisas que as pessoas estão querendo colocar para fora. Porque o nosso evangeliquez nos prende numa falta de maturidade para poder ouvir o que o outro tem a falar. Eu aprendi isso com a caminhada com Cristo Jesus. Que os problemas que eu tinha, que eram muito obscuros, esses problemas, às vezes eu não dizia para algumas pessoas porque elas não tinham maturidade para ouvir e me aconselhar. Elas não sabiam o que fazer. Então, eu, com o tempo, fui aprendendo sozinho de não me impressionar com certas coisas. Porque eu estava conversando com o pessoal do trabalho e falando daquela questão do médico, né, do anestesista. E como eu passei muita parte da minha adolescência, até uma parte da juventude, preso na pornografia, eu disse, olha, esse prazer que ele sente é o prazer pelo medo, só pela curiosidade de ninguém estar vendo e ele achar que tem um domínio daquela situação. Isso é algo muito... É isso que é a pecaminosidade. Eu não podia dizer para aquela pessoa que era isso porque ela não iria entender. Mas eu falei, sabe o que é isso? É uma tara. Desejo desenfreado no coração dela. Ela não conseguiu ver ninguém no seu lado. Ela acreditava que estava no controle e fazia isso cotidianamente, abusando de mulheres que estavam anestesiadas. E você olha assim, eu até falei isso no culto, né? Você, fulano é doutor, fulano é maravilhoso. O outro que é frentista Nós temos um irmão, se eu não me engano ele é pastor, lá em Campinas, e outro pastor me disse, eu estava tão mal e fui lá no posto, abastecendo no posto que o pastor fulano trabalha só para ele orar por mim. Porque ele é um cara do coração grande, de oração, e está sempre receptivo. Às vezes chega alguém lá para abastecer, ele é direcionado pelo Senhor, e ele paga o abastecimento da pessoa. E não importa se você é doutor, ou se você é faxineira, ou se você é porteiro. O que importa é o que você carrega do Senhor dentro de você. Quantos doutores nós não estamos vendo que só se esforçaram para crescer num novo conceito moral, o amor ao dinheiro. Mas o mundo fala tanto desse conceito moral, que é o amor ao dinheiro, que quando ele vê a externalidade, o ser externando o seu pecado, ele fica, meu Deus do céu, como é que pode isso? Essa pessoa não precisava disso. Estão entendendo? Acho que foi no início deste ano, foi no final do ano passado, uma jovem que era médica, cirurgiã, fazendo residência em São Paulo, se jogou do prédio. A mãe dela trabalha aqui, algumas pessoas da igreja eram próximas, que era colega de trabalho, e era alguém que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque alguém que comete ato assim contra a sua vida, ela se encontra, sabe, numa lama tão profunda, que eu repito, às vezes nós teríamos medo de ouvir o que o outro tem a dizer. Por isso que nós, como igreja, precisamos crescer em maturidade para estarmos preparados para ouvir as piores coisas que as pessoas têm a dizer. Será que você estaria preparado? O cara diz assim, rapaz, eu tenho um problema com pedofilia. Você logo se trancava, é mesmo? Você pensa logo quem? Minha filha. Eu já digo que capo logo. Se tu não cuidar do teu problema, aqui a mão vai pesar. Mas eu ainda tenho a ousadia de ouvir qual é o problema dele e direcionar. Mas sabe qual é uma grande questão, meus irmãos? É que nós lidamos com o pecado como se eles tivessem tamanhos somente. A gente não trata as pessoas sobre essa natureza que nós precisamos mudar. Nós precisamos urgentemente dessa mudança de natureza, queridos. E quando nos encontramos com Cristo, somos alimentados como crianças. Pois nós não podemos comer uma comida sólida. Imagine, a criancinha está lá novinha, você vai dar um caldo de feijão. Tem alguns loucos que já fizeram isso. Faz muito mal ao intestino da criança. Muito mal mesmo, você não tem ideia do quanto faz mal. Por exemplo, as mães, minha mãe ainda é desse tempo, que antigamente, quando a Analice era mais nova, dá água a essa menina. Não, o peito tem, mãe. O peito tem água.
Espere um tempo, essa mulher vai poder tomar água a vida toda. Não fique incomodado que ela não toma suco, não toma água agora, não. Porque ela está tomando ali. Essa vaca leiteira, a mãe dela tem que dar leite. Não é para dar fórmula, não. Tem que dar leite. Em nome de Jesus. Uma vez eu vi um cara chorando para comprar um NAN no supermercado. Nunca me esqueci disso. Eu era criança, era 95 por aí. E o cara chorando no supermercado. Naquela época ele achava caro, imagine hoje. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, nós não podemos receber uma comida sólida. Eu não vou pegar um novo na fé e empurrar para ele coisas que são muito altas para a sua compreensão. Mas, de forma errada, nós não ensinamos a base sólida da fé e nós vemos muitas pessoas se distanciando do Senhor porque elas não tiveram uma experiência com a mudança de natureza que é necessário ter. Às vezes a nossa experiência é mais a aparente mudança. Mudança da roupa. Primeira coisa que muda é as vestes. Por quê? Porque ele está num ambiente agora onde todo mundo se veste totalmente diferente da onde ele convivia. Então, para ele ali já é um ponto. Se eu andava seminua, se eu era um cara todo que queria mostrar as minhas curvas, apesar de que as curvas que os homens mais mostram hoje é a da barriga. Alguns, eu mostrava a sua beleza. E agora ele botou uma roupa de crente, geralmente homem, dependendo da sua congregação, um esporte fino, um paletó, pronto, a pessoa, só irmão mudou. Não, queridos. Isto não é mudança. Isso é só a aparência. A mudança do ser, ele encontra no seu cotidiano. E repito, às vezes eu não vou ver a sua mudança. Quem vai ter que primeiramente enxergar a sua mudança é você. E a primeira coisa que a mudança em Cristo Jesus precisa nos gerar é humildade. E muitas pessoas se orgulham da mudança que Deus está fazendo nela. E elas não percebem que não foi pela sua própria força, foi pelo Espírito Santo da verdade. Então eu não posso me orgulhar de mim. Paulo dizia, eu não me orgulho de mim, mas eu me orgulho de Cristo. Porque o conhecimento que eu tinha, eu coloquei como um esterco, como um lixo para o conhecimento que agora eu tenho em Cristo Jesus. Estão entendendo? Porque às vezes nós, como crentes, queremos nos orgulhar porque somos os melhores do mundo. Às vezes as pessoas se acham isso. Sabe? Às vezes nós achamos que Deus nos ama mais do que o outro. Eu já ouvi gente dizer assim, eu tenho crédito com Deus. A falta de leitura bíblica nos leva a esse falso entendimento. Moisés, que o Senhor disse, tu serás para Deus como eles. Para eles, tu serás como Deus. Nem ele entrou na terra prometida, porque não fez o que Deus mandou. Avalie eu e você. Não baixe sua bola, não tem negócio de crédito com Deus, existe o amor de Deus. Pessoas, nós nos achamos demais. Achamos que podemos alguma coisa, porque oramos e alguém foi curado. O Espírito da verdade. Foi o Senhor quem fez, não fui eu. Espera aí, na época de Cristo, Herodes foi morto porque não deu a glória. E olha que ele nem era crente, viu? Mas as pessoas o adoraram como Deus e ele tomou a glória para si. E ele foi consumido pelos bichos. Então, irmãos, a cada vez mais que eu me aproximo de Deus, a minha bola baixa. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos humilhar perante ao Senhor e Ele nos exaltará. Tem gente que se exalta, já em primeiro, achando que é isso que faz. Eu já vi muita coisa acontecer no meio do povo de Deus, tanta coisa boa como coisa ruim. Às vezes as pessoas vão se admirar pelo que vai acontecer no nosso meio. A gente vai ver milagres acontecendo, a gente vai ver coisas acontecendo e a gente vai ficar muito feliz. Mas eu nunca me esqueci do que Jesus falou para os 70, que Ele enviou na autoridade do nome dEle. Vão lá, expulsem os demônios, limpem os enfermos. E eles voltavam felizes demais pelo que tinha acontecido. Imagine, Júnior, você orar por alguém e você ver a pessoa ser curada do câncer, ser curada de lepra, aleijado.
Você fica admirado mesmo. Rapaz, funciona. E eles voltaram dizendo assim: Senhor, foi maravilhoso, porque os demônios se submetem mesmo ao teu nome. Os enfermos eram curados. Qual foi a resposta de Jesus para essas pessoas? Vocês lembram? Jesus disse: ó, que massa, vocês fizeram muito bem. Foi isso que Jesus disse? Alguém lembra? Ele disse assim: não fiquem felizes e orgulhosos por causa disso. Se orgulhem, porque o nome de vocês foi escrito no livro da vida. Diga aí. Fiquem felizes porque o nome de vocês, porque vocês não têm noção do que foi. Era mais ou menos o que Jesus estivesse dizendo assim: vocês não têm noção do que foi eu sair de lá para vir resgatar vocês. Então o orgulho de vocês tem que ser nisto aqui. E não porque os demônios se submetem. Porque isso aí eu já sei. Então, na nossa mudança de natureza, no nosso amadurecimento, nós vamos deixar de caminhar como crianças. Mas, às vezes, o crente ainda é muito criança. Por quê? Ele está sendo aperfeiçoado no Senhor. Mas, quando nós encontramos Cristo, nós precisamos nos alimentar daquilo que vai nos edificar. E, às vezes, nós nos apegamos com qualquer coisa também que se fala sobre Deus. A isso também existe muita raiz de engano. E nós precisamos nos preparar para isso. Os irmãos aqui têm 2 anos, né? 3 anos de convertidos. Então, nos 3 primeiros anos, que vier e falou o nome de Deus, estou aceitando. Até minha filha é engraçada. Ô pai, essa música aí diz que é do mundo e não está falando em Deus? Eu disse, então, aí vou fazer ela entender. Falou Deus para ela, é de Deus, está falando Deus. Então, a gente vai, só que a gente precisa cada vez mais da instrução, porque a instrução vai nos levando à confiança no Senhor, vai nos levando ao aprendizado, e esse aprendizado vai expandindo a nossa mente. E nós estamos nos preparando para isso, para nos encontrarmos com pessoas que vão estar com diversas necessidades. Mas a natureza é algo que nós precisamos que ela tenha uma mudança. A caminhada com Deus passa pela fase mais pura de mudança de nosso ser. A conversão das nossas emoções. Alguns vão dizer que é a conversão da nossa alma. E a maior luta diária é contra a natureza pecaminosa, chamada de velho homem. Por favor, abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 22. Livrem-se de toda a antiga natureza de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, livrar-se da antiga natureza. Porque a primeira natureza caída, ela preferiu trocar intimidade por conhecimento. Adão e Eva no jardim trocam intimidade que tinham com o Senhor por conhecimento. O que é que a serpente diz? Vocês não morrerão. Serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Se Deus nos guardava desse conhecimento, é porque alguma coisa existia de muito ruim ali, sim? E aí nós vimos o que se origina dali do pecado. Se você for parar para analisar os problemas de toda a humanidade, pelo pecado original dele, você vai ver o quanto o homem é mau. O quanto a maldade que está dentro de nós precisa ser arrancada pela
conversão da nossa alma em Cristo Jesus. Porque você pode ter quantos anos for de evangelho, mas sempre nós estamos precisando de mudanças em nosso ser. Você não pode achar que porque você é uma autoridade. Quantos pastores eu já encontrei que se a gente bater nele, ele murcha. Mas está lá todo altivo. Não tem a hombridade como homem de assumir seus erros. Teve um pastor muito famoso no Brasil. Mensagem muito boa, um homem voltado para a ação social e etc, etc. Ele teve um vídeo que rodou o Brasil inteiro falando sobre dízimo, oferta. Ele dizia, você para sentar aqui, se você não dá dízimo e oferta, você não deveria nem sentar no banco, você está consumindo do que o outro irmão investiu. Muita gente eu até achei que ele estava certo também. Só que existia uma coisa, meu irmão. Aquele irmão cometia adultério com uma irmã da igreja. A mulher do baterista, sei lá, alguma coisa assim. O que aconteceu? O tempo foi se passando, houve alguma coisa, porque o marido começou a achar algumas coisas estranhas. O que ele não podia esconder, e nem precisava de exame de DNA, a criança nasceu muito parecida com ele. E ela era muito diferente das irmãs. O marido muito desconfiado com o tempo. Parece que 10 anos depois, o cara conseguiu fazer o exame de DNA e assumiu. Comprovou que ela não era filha dele. E então, o pastor confessou a sua fraqueza. Pediu para se afastar do seu cargo na igreja. Então, muitos anos. E se o homem tem hombridade, se ele confia nesse Deus que restaura o pecador, ele tem que ter coragem de dizer, irmão, pequei, estou aqui saindo, porque sabe qual é o problema? É que nós, como homens e mulheres, seres caídos, às vezes nós achamos que o que Deus nos chamou foi para viver do jeito que a gente quer. Porque nesta era, nós não estamos vendo o fogo descendo para nos consumir. Mas a palavra do Senhor diz que ai daquele que vier o escândalo. Por isso que eu preciso de uma natureza alinhada com a de Deus. Não porque eu tenho medo do Senhor, mas é porque eu vou ter temor a Deus. E só próximo dele é que eu terei controle dessa velha natureza. Nós acabamos de ler isso. Versículo 22. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Então, eu preciso permitir que o Espírito de Deus me renove. Mas eu não vou conseguir ter esse renovo se eu não estiver próximo dele. Se eu não estiver lendo as Escrituras. Se o que eu consumo não é o que vem de Deus. Mas eu estou consumindo só coisas desse mundo. Não tem como. Eu não vou sentir a mudança dessa natureza. E algumas coisas vêm nos confrontar. Amanhã nós seremos testados. Qual natureza nós estamos? Da carne ou do espírito? E você precisa ter habilidade para quando você está errando, você procurar um canto, orar, Senhor, me desculpe. Tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Me ajuda a controlar esta natureza velha que quer me corromper. Paixões, lascívia, desejos. Hoje nós estamos num mundo muito complicado, aonde as mulheres, elas andam seminuas, e elas estão dizendo, não, eu estou andando assim, é porque eu não quero ser tocada. Eu acho que ela não deve ser tocada. Só que existe uma cadeia de efeitos, certo? Entendam bem comigo. O homem, ele pode entrar num convento e desejar todas as mulheres daquele convento. Mas pode também ser um único homem que vai ter esse desejo por ver aquela mulher daquele jeito, certo? E pode ser que outros não tenham desejo algum porque ele não está vendo graça naquilo. Mas quanto mais o tempo se avançou, as mulheres estão
seminuas, com roupas que há 15 anos atrás a gente dizia que era de uma prostituta. É mentira, gente. Tem roupa assim que eu fico, meu Deus, como é que a pessoa saiu de casa? É para uma festa assim. É biquíni, que agora o biquíni já é um top só, bota um negócio aqui e acabou. E foi se aumentando a iniquidade. Isso é um consumo de iniquidade. E nós vamos tolerando esse espírito de Jezabel, dessa prostituição. E cada vez mais, os homens estão expostos a essa lascívia. Se o homem não tratou as suas taras, porque o homem é um ser muito complicado, falo homem, sexo masculino, ele é muito complicado de confessar as suas coisas, de se abrir, de conversar com alguém. E para muitos homens isso é a coisa mais normal do mundo. Às vezes eu estou na rua, eu vejo um cara olhando para uma menina de, sei lá, parece que tem 11, 10 anos. Eu olho com cara feia para ele. Eu encaro mesmo. A menina é uma criança. E se ele perguntar, ele perde 2 dentes. Porque a gente não pode tolerar um negócio desse. Se com 11, imagine 8. Vi uma menininha venezuelana pedindo esmola no sinal. Devia ter uns 8 anos, já com os seios crescidos. O homem é mau. Já fica olhando ali uma agência de facilidade, chegar ali. E nós precisamos estar posicionados, homens e mulheres, para poder impedir essas coisas. Mas se a minha natureza não for mudada, eu não vou ter sede de justiça. Eu só vou pensar no que dá para mim. Se eu for perder alguma coisa, eu não me meto nisso. Porque eu estou pensando no que eu vou ganhar com isso. Estão entendendo? Então, essa mudança de natureza é mais urgente do que a gente pensa. Porque falar em maturidade e não falar na natureza do pecado. O pastor Roberto contou uma coisa para a gente numa reunião, acho que ele já falou na igreja também isso. E ele tinha um pavor muito grande assim, de lidar em ver o homossexual. Ele tinha um pavor assim, tremendo. De olhar e sentir repulsa. E um dia ele andando no carro com a sua esposa, a irmã Patrícia, e viu alguém assim, todo travestido. E ele olhou para aquilo ali e proferiu palavras que não eram de bênção para aquela pessoa. E a irmã Patrícia disse assim: Roberto, você precisa ver e lembrar que não é aquela pessoa que está atuando ali. Existe um espírito que está atuando. Sabe, você vê um homem de Deus, quando ele confessa um pecado como este, diz assim, realmente eu não via como Jesus estava vendo. Eu precisava enxergar o que Jesus, como Jesus estava enxergando aquela pessoa. Existe um espírito atuando ali. E nós estamos, às vezes, tolerando tanto o pecado que a gente acha legal ter um amigo assim, uma amiga diferente. E tem se aumentado a iniquidade. Por quê? Porque agora as pessoas não é que elas estavam presas no armário. Não duvido. Eu não acredito que nós tínhamos. Eu acho que no mundo deve ter, sei lá, tantos armários por aí. Mas também isso vem, irmãos, a natureza. Por exemplo, eu vejo um adolescente hoje na rua, acho ele muito estranho, cabelo pintado, a roupa feia, e eu reclamando um dia desse para a minha mulher, aí eu vi a imagem da minha adolescência, que eu já andei com uma calça, que era cortada até aqui assim, ó. Saia arrastando, levando, dia de chuva era ótimo, levava uma lameira danada para casa, era todo roqueirão. Rafael deve ter usado aquela corrente que vinha até aqui, camisa do Red Hot Chili Peppers, camisa preta, daquela que até o sovaco fedia. O roqueiro raiz é aquele que o cabelo fede. O meu não, mas eu estou dizendo que a gente tem um cabelo grandão, você chegava perto. E eu fiquei olhando para aquele jovem e querendo rejeitar e dizer nessa geração, não, a minha também foi. Por quê? Porque a moda pega nas pessoas. Quantos homens não usaram aquele topete velho com um negocinho amarelo aqui? É horrível, ridículo aquilo, mas era moda, o cara, poxa, eu não fazia porque meu cabelo é ruim, eu dizia, se tivesse um cabelo bom, tinha feito. Tu fez não, Júnior? Fez não?
A moda. Então as pessoas vão tendo problemas umas com as outras, problemas entre pares. Não é agora, eu acho que ali é onde eu vou encontrar minha felicidade. O que é que estamos declarando? Deus errou quando fez as pessoas. Vocês estão entendendo como isso é pesado. Agora, não se tem comprovação científica mais. É só um conceito humano. O conceito humano é: Deus errou quando me fez. Olha para o nível que nós estamos, que as pessoas, que a sociedade está levando e está se cumprindo, Mateus 24. Se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É o aumento do pecado. Então o Espírito, a palavra do Senhor diz: deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Porque a forma como eu penso, ela modela a minha forma de agir. Preste atenção, a maneira como eu penso, ela modela a minha forma de ação. Estamos vivendo muito nessa esfera. Modelo de pensar, a minha forma de agir. Tem pessoas que se fecham, não, a minha cabeça, a minha sentença e tal. Sim, mas essa sentença está danificando o quê? No todo. O que é que esta sua sentença está modificando no todo? O que é que ela está agindo na vida das pessoas? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa caminhada com Deus, ela passa por isso. Eu falei para vocês que na minha juventude eu fui preso pela pornografia. E a prisão, quando eu falava preso, não era uma questão de coisa esporádica. Não, gente. Eu era doente. Doente. Já cheguei a me masturbar mais de 5 vezes por dia. Da minha mente ser pecaminosa demais. Não vale nem a pena contar. E tudo isso começou quando a palavra diz assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes essa má companhia, ela não vai vir mal vestida. Ela não virá com aquela aparência de... Não. Foi um amigo na escola, quando eu tinha 11 anos, que começou a falar sobre esses assuntos, trazer revistas pornográficas. Dali começou a desencadear uma coisa na minha vida, que a igreja, eu tinha 11 anos, a igreja não falava, era um tabu muito grande falar sobre pecado. Quando vieram me dizer que isso era pecado, eu já tinha experimentado. Então, vivi debaixo de uma mentira. Não, pai, eu nunca fiz isso. Uns 2 anos, 3 anos depois, eu confessei. Porque aí eu comecei a ser ensinado mais sobre a palavra. Por isso que a importância da gente se aproximar dos nossos filhos para trazer luz daquilo que vocês têm vergonha de falar. Porque o mundo está ensinando cedo. Eu encontrei adolescentes que têm vício de masturbação. E quando esses adolescentes ouviram a minha pregação sobre isso, eles ficaram impactados e me chamaram no canto, nos retiros, para confessar. E sabe o que é que eu encontro na igreja? Ainda não temos maturidade para ouvir o pecado. Porque nem nós sabemos lidar com o nosso pecado. Quando nós nos deparamos com o nosso pecado, aí eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer jejum disso, daquilo. Faço o jejum, mas peraí, isso é uma consciência ou é um band-aid? Sabe? É como se tentássemos, às vezes, colocar um band-aid numa ferida muito grande. Não dá certo. Band-aid é só para um cortezinho superficial. E nem é bom porque ele abafa. O correto era deixar sem o band-aid. Para que a ferida absorvesse os nutrientes da própria natureza. Areia, bactéria. E no encontro com suas células, o próprio corpo lutasse para vencer aquilo que poderia ser uma inflamação. Mas não, a gente prefere abafar. É até bonitinho, tem da cor de qualquer pele hoje. Vocês estão entendendo? A natureza, ela precisa ser esmiuçada. Para que possamos entender qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é nos resgatar do império das trevas. Nos conduzir para o reino do Filho do seu amor, para que possamos desfrutar da plenitude. E alguém que está liberto de pornografia, não tem prazer nenhum nisso mais. Sabe qual é o ponto de partida na minha cabeça? Quando a carne vem assim, rapaz, você está sozinho,
vezes, e agora com um bebê novo, diminui o ciclo de brincadeira, né? Então, a menina acorda e tal, aquela coisa toda, não dorme. Eu digo logo, dê logo um sonífero a ela. Oxe, vai morrer não. Aí o pecado bate na porta, lembranças, ei. E para mim não dá mais. Sabe por quê, queridos? Porque na minha lembrança hoje vem. Eu não consigo, como é que eu posso explicar para vocês? É como eu não conseguiria ser um mendigo e ir para a tua porta pedir esmola hoje. Não falo na questão de orgulho, tá? Eu estou falando na questão de que eu sei que eu tenho saúde para resistir tudo isso. Então, como eu me submeto a esse espírito de chegar lá e dizer assim, eu sou impossível de fazer qualquer coisa e eu preciso de você. Para mim, é essa mesma coisa que eu estaria dizendo hoje para o pecado. Nesse sentido, a pornografia era dizer isso. Eu preciso de você para me satisfazer. Porque Deus não está sendo suficiente para mim. Então, é por isso que precisamos dessa mudança de natureza. Para quê? Para que o Espírito de Deus ele consiga me renovar a ponto de eu rejeitar isso. E não só isso. Isso passa de uma coisa para outra, para outra, para outra. Vocês pensam que um pedófilo, por exemplo, ou um maníaco sexual, ele ficou assim do nada? Não, gente. Isso é uma história de vida muito pesada. De muita coisa. De muita influência do maligno também. E agora nós estamos escancarados. São pais que dançam com seus filhos na internet. Crianças de 8, 9 anos já é sensual. Sensual. Tem uma jovem, bem loirinha, menina bonita. Deve ter começado a dançar, sei lá, com uns 14 anos. Tem 16, ela disse num podcast de outras meninas grandes, velhas, famosas. Eles têm que entender que eu sou uma mulher agora. 16 anos. Muito famosa na internet. Então, ou seja, eu sou independente, tenho o meu dinheiro, eu quero a minha emancipação. Vocês estão entendendo? Agora, depois que uma menina dessa, toda acabada, cheia de drogas, cheia de coisa, as mesmas pessoas que aplaudiram e disseram assim, mulher, tem que se assumir, as mesmas pessoas vão dizer, passou do ponto. Porque é isso que a natureza do pecado sempre nos leva, é como chiclete, vai e volta, é um enredo que não tem fim. O que é que nós precisamos? Renovar o nosso entendimento. Nós precisamos conhecer a Jesus. Não podemos também, irmãos, permanecer como crianças. Porque nós lemos que a criança, ela tem o desejo do leite espiritual, sim? Sejam como crianças recém-nascidas que desejam ardentemente o genuíno leite espiritual. A criança se alimenta do leite. Agora, quando você vai para a fase que vai crescendo, você vai precisar de quê? Alimento sólido. Você vai precisar se abastecer sólido. E quando se fala em coisas sólidas, se você pensar no intestino, o intestino tem muitas mudanças. A minha filha nutricionista aqui pode falar com mais propriedade isso. Quando o corpo começa a absorver esses nutrientes mais pesados, é que até o meu próprio corpo necessita daquele nutriente, porque mudou a minha estatura, o meu peso precisa mudar. Então, tudo isso precisa mudar. Então, quando nós saímos do alimento depois pastoso, depois ele volta a comer um alimento mais sólido. Porque o organismo está se preparando. Então, nós também no Senhor passamos por essas fases. Você não pode, volta e meia, só ficar retornando para tomar leitinho. Você precisa, por quê? Por que as pessoas só querem ficar no leite, irmãos? Porque o alimento sólido chama-nos a responsabilidade. Quando está no leite, alguém que dá, alguém que lembra. Quando você começa a viver no sólido, você já vai ter maturidade para pedir, para ir atrás. E se você comer demais, você vai passar mal, você vai vomitar, ou vai passar o dia todo no trono. O seu corpo começa a inchar porque você está comendo demais. Então, tudo isso, o conhecimento nos leva à responsabilidade. E foi isso que Adão e Eva não sabiam quando aceitaram a proposta do diabo no jardim. Eles serão conhecedores do bem e do mal. Só que eles não sabiam o que era conhecer o bem e o mal. Eles só queriam se tornar como Deus conhecedor. Mas eles não entendiam o que estava por trás. Então, quando nós estamos na mudança de natureza, nós vamos tendo compreensões maiores. Por exemplo, você está acostumado num ambiente onde as pessoas mentem e roubam umas às outras. E agora você está
transicionando para Cristo Jesus, você vai ver as pessoas roubando e mentindo, você tem que se manter intacto no Senhor. Não ser como aquelas pessoas. Então isso leva-se um tempo. Então a maturidade, ela precisa estar solidificada em uma base. E qual tem sido a nossa base? Eu quero encerrar trazendo que nós precisamos compreender uma coisa. Porque se ficarmos como crianças, nós vamos ter uma dependência. Então, quem são crianças, a palavra até mostra isso. Porque nós temos que ser como crianças para receber o reino de Deus. Porque a criança, ela entende que no reino de Deus, ela entende que o seu pai lhe dá provimento. Eu estava vendo isso hoje, vindo para cá, 2 pais numa bicicleta e uma menininha chupando o dedo no colo da mãe na bicicleta. De costa para o pai aqui assim. E a mãe mexeu o braço, ela deu uma acordadinha, botou na boca de novo o dedo. Ou seja, isso é confiança plena. Ela está protegida pela sua mãe. Então, a palavra de Deus diz que devemos ser como crianças para receber o reino. Por quê? O reino, ele vai trazer consigo toda a proteção que eu preciso, todo o amor necessário. Ok? Mas nós precisamos avançar e não somente viver nessa dependência de Deus como se fôssemos crianças continuamente. Nós vamos precisar chegar à maturidade. Sabemos que permanecer como crianças, não podemos ficar como criança a caminhada toda no Evangelho. Percebe que ser como uma criança é obter a dependência de Deus, mas o desejo de Deus é que cheguemos à maturidade, pois através dela nós seremos a semelhança de Jesus, que não muda a questão da dependência também. Jesus não deixava de ser dependente do Pai, mas nele era gerada o quê? Uma consciência de responsabilidade para viver por Deus. Ele dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho uma direção do Pai. Então ele é um filho que depende do Pai, mas ele sabe que ele tem uma função a viver. Amém? Então compreenda, viver na dependência é inevitável, pois ela é a maior demonstração de fé de Hebreus 11. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quem vive por Deus sabe que Ele existe e qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero fazer uma pergunta para nós. E nós ainda estamos vagueando em busca de um propósito? Muito se fala sobre o propósito da vida. Todo ano vai ter um novo coach, evangélico, não evangélico, chamando as pessoas para o propósito. O que é que nós vemos? Que muitas pessoas já participaram de 10 cursos desse e ainda não descobriram qual era o seu propósito. Sabe por quê? Porque a mudança de natureza nos chama a uma responsabilidade. Quando nos deparamos com a responsabilidade, a gente foge. Muitas pessoas, quando se deparam com a responsabilidade, ela não quer porque ela quer abundância. Ela quer o ar bom para respirar. Ela não quer as dificuldades. Quem vai querer dificuldade? Ninguém, mas é um processo da vida. E todo ano tem alguém falando sobre processo. Processo. Parece que está todo mundo processado. Sempre tem alguém na internet vai estar falando sobre processo. O prazer do processo. O não sei o que do processo. E tal, e tal, e tal. Massa. Só que eu estou querendo nos trazer a consciência é de que existe níveis que precisamos andar. Estamos aqui, vamos andando. Conforme andamos, a nossa responsabilidade vai aumentando. O conhecimento nos leva a uma responsabilidade maior. Essa responsabilidade maior, eu vou tolerar mais o outro, vou orar mais do meu braço, querer como antes. Vou pegar todos os meus amigos, levar para o encontro com Deus e assim, pronto, vai todo mundo mudar de vida, porque eu fui mudado. E essa pessoa nem se encontrou ainda com a velha natureza que ela precisava mudar. Quando chega, não estou dizendo que o encontro é ruim, acho que ele é importante, ele é um passo inicial, mas se no nosso púlpito não sai a palavra de liberdade de vida, as pessoas vão permanecer presas no pecado. Você vai hoje a alguns templos, está lá lotado de coaches, pastores massageando o ego. Você vai acontecer, vai dar certo na sua vida.
Vai, olha e creia. Tudo o que Deus tem para tu, ninguém vai segurar. Tu vai pisar no cão, não sei o que, aquela conversa mole toda. Mas quando na realidade a pessoa ainda nem conseguiu abrir seu coração para dizer como ela se vê. Ela ainda não conseguiu dizer assim, olha, eu me animo com tudo isso, eu vibro, mas na segunda-feira eu volto à minha prostituição, eu volto aos meus pecados de estimações, eu volto a ser ganancioso, gananciosa, eu quero isso, eu quero aquilo, porque aqui eu só estou conseguindo enxergar a ambição. Eu acredito que essas mensagens, elas trazem vida, não só quando nós estamos vibrando, é porque está mexendo aí com a tua carne, com o teu interior, com a tua emoção, dizendo assim, tem coisa que eu ainda não consegui avançar. Porque eu sei que eu estou preso. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Se você não sabe, meu irmão, minha irmã, comece a buscar ao Senhor e dizer, Deus, me mostra qual é o propósito. Às vezes, Deus ele não mostrará tudo o que Ele tem. Até porque quando nós vemos nas Escrituras, Deus não mostrou o todo para ninguém. Ele foi acrescentando no tempo que Ele estava fazendo. Coisas inefáveis que o homem não é lícito contar. Mas ele ainda não sabia como é que seria a caminhada. Ele teve que se encontrar com todos os apóstolos, segurar a onda de que não, eu não andei com Jesus como vocês, mas eu tive um encontro com Ele e a palavra dele firmou em meu coração. Eu tenho o poder de Deus como vocês têm. Ele teve que passar todo o processo. Então, qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Nós vamos desistir do propósito ou vamos persistir no propósito? Para fechar, uma coisa que eu comecei e não terminei, quando eu estava saindo da igreja ontem, e eu pensando na minha mente, trazendo no meu coração, eu acho que eu preciso de mais tantos clientes para estabilizar o que eu quero, o que eu preciso, não é nem o que eu quero, porque o que eu quero é muito, e o que eu preciso é bem menos do que eu quero. Aí, que eu preciso para manter a família confortável, mas isso talvez tire mais tempo sobre o trabalho da igreja. Sabe o que foi que o Espírito Santo falou? Então, por que você não freia esse desejo e pede ao Pai que te sustente através da igreja e as outras coisas vão trazendo o complemento? Vocês estão entendendo? Às vezes nós temos só uma ambição, a gente vê uma brechinha, quer dar um mergulho. Deus, não, calma. Eu só abri um pouquinho, tu já está querendo abraçar. Por que você não volta ao original de dizer, Deus, abençoe a tua casa, o que o Senhor está fazendo aqui. E nós não nos envergonharemos de viver pelo Evangelho, de ser sustentado pela igreja. Porque se assim é a vontade de Deus, na área de tornearia, ele estava contando para a gente um pouco da história que ele... Você chega na casa do pastor Léo, você não acredita que ele é um pastor de missões, porque ele conseguiu montar, eu digo que é a mansão do Suti, que é Léo Suti. Ele construiu uma casa grande, linda, num condomínio fechado. E quando ele tinha terminado essa casa toda, estava no Senhor, Deus disse, eu quero você para a obra em missões. E ele fechou a empresa dele. Deus mandou ele fechar. Um negócio que estava crescendo. E ele ia viver do Evangelho. Um salário, misericórdia. Muito menos do que ele precisava para manter aquela casa. Manter os filhos, manter a esposa. A esposa também trabalhava. Eu fiz uma visita, eles me hospedaram quando eu fui lá. 2019. Uma casa grande, linda. Mas eu sabia que aquela mulher queria poder colocar mais coisa para dentro. Imagine você ter uma casa. Sua casa tinha quantos metros quadrados? Lá em Patos? 150. Imagina uma pessoa que está com 300 metros quadrados. A estrutura bem grande, mas muito espaço assim vazio que dava para botar um negocinho aqui, um móvel ali, uma planta, alguma coisa. Então não deu tempo de colocar tudo que ela queria. E eu dormi na casa deles naquele dia. O Senhor falou comigo. Deu uma palavra e eu liberei para ela, olha, você vai conseguir ainda realizar o sonho sobre essa casa. E uns meses depois o Senhor mandou dizer para ela, você já deu entrada no processo de aposentadoria, Edilene? Não, pastor,
Eu sinto desejo, mas não é o tempo, acho que não cheguei na idade. Eu falei, olha, eu tive uma impressão no meu espírito, o Senhor mandou eu falar para ti, que você desse entrada nos papéis, que Deus tem algo a fazer. 2 anos depois ela estava aposentada já, no meio de uma pandemia. E Deus fazendo coisas na vida deles. Mas um dia ele não disse assim, não, Deus não quer mais isso comigo. Não, depende, vamos lá. As minhas feridas de hoje não pode ser o que eu enxergo amanhã sobre o que Deus tem para mim. O que você está vendo na sua frente hoje não é o teu destino final. O que você está vendo na sua frente hoje, às vezes é a consequência de escolhas erradas. Às vezes é também só Deus te colocando num processo que Ele quer que você aprenda nele. Deus quer que você aprenda nele. Então nós precisamos abrir o coração e dizer, Deus, qual é o propósito? Queria que você baixasse sua cabeça. Vamos orar. Você que está aqui, você que está na sua casa, coloque o seu coração diante do Senhor e comece a perguntar a Deus, Deus, eu já encontrei o propósito, será que eu estou confundido do propósito que o Senhor tem para a minha vida? Abre, Pai, os olhos do meu entendimento nessa noite para que eu possa entender se falta mais alguma coisa, se tem algo que está faltando para que eu possa saber o que o Senhor tem para mim, qual é o teu propósito para a minha vida. Senhor, se eu estou desviado do teu propósito, porque o meu coração está cada vez mais intensificado no que eu vou comer, o que eu vou vestir. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Me ajuda a compreender o que o Senhor tem para mim. Ouça, Senhor, as nossas orações nessa noite. Ouça o nosso coração nessa noite. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos alinhar o nosso coração com a Tua vontade. Nós precisamos, ó Deus, alinhar o nosso coração. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o que Tu desejas fazer. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Trata o nosso coração nessa noite. Traz a Tua vida para nós. Traz hoje, Senhor, entendimento. Abre os olhos. Para que eu não venha estar confundido, Senhor, com as coisas e situações deste mundo. Mas eu quero viver a plenitude do Senhor para a minha vida e para a minha casa. Nós Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por todo o Teu cuidado para nós. Ó Espírito Santo de Deus, vai queimando em nossos corações o amor por Ti. Vai queimando, Senhor, em nossos corações o desejo de estar mais perto, de ser liderados pelo Teu Espírito e não liderados pela nossa carne, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós Te agradecemos, ó Deus. Aleluia. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra Te oferecer, pois Tu és muito mais. Em meu ser, Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Deus.
nosso coração, ó Deus, corresponda ao Teu chamado de caminhar no propósito da Tua vontade, Senhor. Obrigado por esta noite, por esse tempo de oração, de adoração, de ouvir a Tua palavra, Senhor, que Tu venha nos abençoar. Nesta semana tenhamos uma semana vitoriosa em Tua presença. Cremos no cuidado do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, e que possamos, ó Deus, expressar a Tua vontade neste lugar, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Próximo domingo estaremos lá no templo em nome de Jesus. Vocês creem? Graças a Deus. Essa semana nós temos alguns desafios para poder deixar o local lá mais pronto, né? E oremos para que o Senhor continue enviando os recursos. Que você também coloque no seu coração o desejo em ofertar. Você pode dizer, Senhor, eu não tenho, mas eu quero fazer. Então me ajude. Me ajude a entender como fazer. Às vezes você pode compartilhar com alguém, um amigo seu. Eu fiz isso, compartilhei com amigos. Como diz um pastor que eu conheci, ele estava contando a história da plantação da sua igreja lá em Recife. E ele chegou para fazer na beira de um galpão, e era na beira de uma favela no Recife Antigo. E o cara queria alugar o galpão velho, cheio de coisa para fazer, por 10 mil. Muito grande e tal, mas... E já tinha um grupo reunido. E com aquele grupo reunido dava em torno de quase 10 mil reais. Só que ele sabia que a igreja não dava para manter tendo um aluguel daquele de 10 mil. E o Senhor direcionou ele. Ele disse, rapaz, tanta gente me abraça, me fala. Ele pregava em várias conferências. Ele disse, olha, pastor, estamos juntos. Quando o senhor precisar, conte comigo. Ele disse, eu liguei para todo mundo. E um dia falou para mim, estamos juntos. E Deus fez. Ele foi bem intencional, ligava e dizia, ô Solange, quero um compromisso contigo, a gente está fazendo uma obra aqui. Queria te chamar para um compromisso de 30 reais por mês durante 6 meses. A pessoa ficava constrangida, né? Não, pastor, não é mais. Ele, tá bom, eu vou anotar aqui seu nome. A pessoa aqui da igreja vai te ligar nessa data para te cobrar. Não se sinta ofendida, porque a gente sabe que estamos na correria da vida. Aí ele conseguiu um número, mas disse assim, como o crente às vezes não é muito fiel, a gente tem que dobrar essa meta. Aí dobrou a meta, mas Deus fez. Tem feito um grande trabalho. E eu comecei atrás dos amigos que dizem, estamos juntos. Você que diz, estamos juntos, estou precisando de você agora. De um compromisso seu com a gente. Porque quando... aprendi com um pastor que diz assim, quando você coloca só o seu dinheiro na igreja, você vende seu carro e tal, você se coloca como senhor da igreja. Nós não podemos ser senhor da igreja. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Então o senhor desta igreja é Jesus. E o que precisamos para que essa igreja caminhe virá do dinheiro do povo de Deus. De todos nós cooperando uns com os outros e abençoando esta obra. Porque eu não sou senhor disso aqui. Quem é um senhor disso aqui chama-se Jesus Cristo. Ele é o dono desta obra. E é Ele que vai manter esta obra. Então eu não vou pegar, se eu vou vender meu carro e vou fazer. Até porque eu não vou poder visitar ninguém depois mais. Mas eu sei que Ele é o nosso Redentor. Amém? Eu creio que Deus nos fará crescer, ser relevantes nessa cidade, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. E porque nós estamos cumprindo a palavra de Deus. E estamos fazendo como a palavra determina. Porque nós não estamos fazendo um negócio. Porque o Senhor da igreja, o pastor que se acha dono, que botou o dinheiro lá e quer tirar, ou às vezes eu já conheci muito no evangelho, irmãos que doaram muito dinheiro e se achavam dono da igreja. Eu sou o fundador dessa igreja. Quando a pessoa é assim, ela acredita que ela tem controle sobre o que ela tem. Mas não. Nós fazemos por amor, porque sabemos que somos abençoados. Então nós não somos donos disso. Nós não nos sentimos donos. Nós somos direcionados. Nós fazemos isso porque somos direcionados. Às vezes já aconteceu comigo de eu colocar muito recurso financeiro na igreja.
em outras igrejas que eu trabalhei, tanto nessa também. E às vezes minha carne queria dizer assim, vamos passar na cara. Mas o Senhor dizia, não tem necessidade. Porque além de qualquer pessoa que precisava saber, eu sei o que você fez. Então não é necessário. Então nós não somos senhores nem donos dessa igreja. O Senhor é dono desta igreja. E ela é sustentada pela nossa fidelidade a Deus. Não pela nossa fidelidade ao homem, mas sim ao Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as divinas consolações do seu Santo Espírito esteja com o seu povo, hoje e sempre, você que está aqui, você que está acompanhando em casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo nós vamos ter ceia, vamos ter um batismo também da Yasmin, uma jovem, a filha da irmã Iracema, um jovem de 15 anos que quer se batizar. Eu disse, tem água, pode vir. A gente conseguiu uma piscina e aí vai batizar lá. Vai fazer por aspersão, vai ser imersão nela. Jogar ela na água. Amém? Que Deus abençoe vocês. Agora, abençoe seu irmão. E até o nosso próximo encontro.